tirar o conflito, porque agora temos paz nos estádios. Aí sim. É um prazer. Aí sim, aí sim, ela. Zuzu, por favor. Escritora, palestrante, uma pessoa doce. Com vocês, Monja Cohen. Monja Cohen. Namastê. Obrigado pela presença, Monja. Tudo bem? Agradeço muito. Você sabe que a gente está nesse clima aqui. Não tá nesse clima nenhum, não queira colocar. Deixa eu falar. Achar que tem clima, que tá todo mundo em paz aqui. Você sente paz aqui? Porque Eu tô você em tem a paz. sensibilidade. Eu tô em paz. Não, eu acho que existe uma coisa chamada paz, que é uma coisa interior nossa, né? Nós podemos falar, discutir, ter pontos de vista diferentes, mas podemos manter um equilíbrio. Quando a gente sai do equilíbrio, a gente sai da paz. Perfeitamente. E a gente tem saído muito do equilíbrio neste momento. Não Você deve ter sentido. Até um livro seu foi da pandemia, onde você fala sobre o contágio, sobre o ambiente. O bom contágio. Né? O ambiente agora não está dos mais favoráveis, né? No momento de eleição, a gente tem que falar que é um momento que é de polarização e faz parte também. Faz parte, a luz e a sombra, o dia e a noite. Nós precisamos de todos eles, não precisamos de um só. E essa é a maravilha de um sistema democrático, jogo de futebol. Não pode ter um time só. Temos times diferentes e podemos apreciar as boas jogadas. Isso. Perfeito. É isso aí. Monja, eu lembro que teve uma visita sua ao ex-presidente Lula, quando estava em Curitiba. Você tem alguma visão política? Ou você é a favor de uma pacificação maior? O que motivou? Não tem pacificação, amigo. Não tem. Nossa. Acabou de falar Tem do lado. equilíbrio. Tem Não, pacificação. O papo era equilíbrio. Nenhum lado. Não, mas o papo é equilíbrio. Vai lá, É que muitos líderes religiosos tentam se manter longe da política, outros são mais ativos. Você tem, inclusive, muitos pastores que viraram candidatos. Então, era mais nesse sentido. Não, eu fui visitar o Lula, sim, me pediram que fosse visitá-lo, eu fui com muita alegria, eu não conhecia, nunca havia falado com ele antes, vi passando no aeroporto uma vez, e conversamos, eu fiz ele fazer zazen, fizemos meditação juntos, e eu falei para ele, tem que pôr a mãozinha assim, ele disse, mas está faltando um dedo, eu falei, não tem importância, o dedo não faz falta. Não pode faltar a canjibrina. Meditação um pouquinho. Mas enfim, foi muito agradável para mim, foi muito interessante. Ele estava lendo muito, estudando muito, estava magrinho, fazia atividade física todos os dias, tinha uma boa dieta. Eu achei que ele estava bem. A única coisa que eu posso dizer é isso: se alguém me pedir para visitar alguém, seja onde for, eu vou visitar. Independente. É isso aí, Monja. Agora eu gostei de você. Pode ser quem Mas você for. sabe que estavam falando, porque a gente sempre... A gente quer tranquilidade. Total. A gente gosta do sossego. E no sossego nada acontece. É aquilo que você falou. Por exemplo, se você vê a pandemia, você vê as coisas, elas acontecem no caos. Por exemplo, a gasolina. Gasolina estava preço alto, não sei o quê. Os caras fizeram um negócio que parecia meio simples. Que era uma coisa que podia ter feito lá atrás, quando estava tudo... Quer tirar imposto, fazer não sei o quê. Nada mudou, mas se resolveu. Se resolveu por quê? Porque você estava no caos. Então o caos, ele traz o próprio mundo. O próprio mundo, né? Cai um meteoro aqui, muda toda a estrutura. A nossa vida, ela também é baseada no caos e na tragédia. Não é? É transformação em movimento. Exatamente. Não está parada. Exatamente. Até para você valorizar. Exatamente. Água parada não dá certo, não é bom, né? Então a gente precisa desse movimento, precisa da discussão, precisa do debate, precisa do diálogo. E a gente pode ter pontos de vista diferentes sem ficar com ódio um do outro, não é? Isso. E tem que ter o respeito, né? Exato. Pensamos de Aí forma diferente, vemos o mundo de ângulos diferentes, cada um de nós, todos nós. Por não só o ângulo físico de onde estamos, mas das nossas experiências de vida. O que estudamos, não estudamos, o que comemos e o que não comemos faz diferença na nossa vida, no nosso olhar para a realidade. Então, poder acolher olhares diferentes do nosso é muito importante. E não precisa que eu preciso convencer o outro do meu ponto de vista. Temos pontos de vista diferentes. Que interessante. O que vai acontecer? Ainda é uma incógnita. Então, mas esse é que é o problema, né? Porque a gente quer que a gente quer ter a razão, que seja só a nossa verdade. Só o nosso ponto de vista é que vale. Mas eu acho que é por causa de rede social. Não, é fragilidade humana. Veja só, eu criei um personagem para mim. Cada um de nós cria o seu personagem. Vamos lá. E ele precisa ser autenticado todos os dias. E se alguém não autentica o meu personagem, eu me sinto fragilizada. E fico com raiva de alguém que fez eu questionar a mim mesma.
Não é que eu questionei o outro. Eu tenho valores e princípios pelos quais eu sigo a minha vida. Certo. E de repente chega alguém que balança o meu coreto. Certo. Eu não sei mais se esses meus valores e princípios são corretos. E como eu não sei me reestabilizar, eu vou ficar com raiva dessa pessoa que balançou os meus princípios e valores. E aí eu vou entrar em briga, em conflito. Quando, na verdade, eu posso só rever e dizer, nossa, que interessante. Eu pensava assim, aprendi uma outra coisa e agora eu penso de outro jeito. E tá bem, não tem importância. Eu, como ser humano, não fiquei desestabilizado, mas a ideia que eu tinha de mim mesma, aquilo que eu achava que era eu e que não era eu verdadeiro, mas era um dos aspectos da minha personalidade, ele ficou balançado. Tudo bem. Ou você reconstrói, ou você muda. E mudar é bom, porque a vida é movimento. Mais difícil mudar, né? Muito. Então, mas esse é que é o negócio, né? Esse é que é o problema, porque é o seguinte, se você pensar na vida, a pessoa que você mais gosta é de si mesmo. Sim. Por exemplo, Samidana, O amor próprio. o amor que você fala, porra, eu sou um cara... Você tem que ter top. amor próprio. eu sou um cara muito legal. Só que a vida inteira Você não pode você fica esperando a aprovação dos outros. Numa coisa que você gosta muito. Mas só tem que lembrar que todos são como você. E todos se amam muito. E todos querem ser amados como você quer ser amado. Como você quer ser reconhecido. E quando você percebe isso, que todos nós queremos ser amados e reconhecidos, você não tem mais a briga, porque você reconhece no outro aquilo que é seu. Eu quero ser amado, eu gosto de mim. Que é a fragilidade humana. Pois é, isso aí. Então, mas é difícil falar, eu sou um merda. Você olhar Eu sou pra humano. dentro. Mas é que Sou dói merda isso daí. Não, como mas todo mundo. Mas é o exercício, né? Mas percebo o lado luz e o lado sombra. Que história é essa? Eu percebo fragilidades também. E não é porque é frágil que não presta. Como é que eu fortaleço meus pontos mais frágeis? É só isso. Ou não. Ou assumo a minha fragilidade e vivo com isto. E vivo em harmonia com a minha fragilidade humana. Posso? Tá vendo? Tá vendo? Olha que aula. Não, eu acho, eu vejo ela. Vamos fazer um break. Que ela Vamos deu. fazer um break? O break pra ele. Break O pra break ele, só a gente pra... continua Que com o aula papo. que deu pra você. Posso fazer uma pergunta? Você que está muito vaidosinho. Tá muito vaidoso. Sério, Um break rápido. Escuta aí, ó. Deixa eu passar aqui o Instagram, sempre o papo é bom com a Monja. Monja Coin tá aqui com a gente. O Instagram tá aí, ó. Põe o Instagram, por gentileza. Pode ser. Demora um pouco. Vamos lá. Demora muito. Demora a contar até 5. 4, 3, 2, 1, 3. Ó, não põe. Programa ao vivo é assim mesmo. Vai entrar no Google. Tá bom. Olha lá, o Monja Coin tá aí pra vocês. O Instagram dela, a gente vai fazer um break só pra rádio. Continua na TV esse papo muito bacana. Boa. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Pois não. Superman. Vai lá, Superman. Monja, eu gostaria de saber a sua trajetória espiritual. A senhora foi criada no cristianismo e depois se converteu. Eu queria entender o porquê da conversão. Foram valores religiosos que a senhora não enxergou no cristianismo? Alguma coisa com a tradição cristã? Qual que foi o momento de mudança e por quê? Eu acho que durante a minha infância, a minha família era católica, apostólica, romana, e eu fui educada por uma família assim. Me levaram a colégios de freiras e coisas do gênero. Também estudei em escolas públicas, que dá uma visão muito mais ampla da realidade, né? E de classes sociais diferentes. Foi bem interessante isso. O que acontece? Por cerca dos 11, 12 anos, eu começo a questionar minha família sobre valores de Jesus. Vocês estão vivendo de acordo com aquilo que Jesus ensinava? Por que a carne da mesa é diferente da carne da cozinha? Por que a pessoa que fez a sobremesa não sobrou sobremesa para ela? Eu falei, isso não é ensinamento de Jesus. Eu falei para minha mãe, não vou mais à missa. E, aliás, a missa era em latim, que eu entendia muito pouco. Eu falei, não vou mais. E eu digo, eu sou ateia. E a minha mãe dizia, como você quiser, minha filha, você um dia pode mudar, mas eu vou à missa aos domingos e você não quer, você não vai, tá certo. E eu comecei a questionar o que é Deus. Onde está? Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? O que é viver e morrer? O que é a morte? O que acontece depois da morte? E nessas perguntas eu comecei a ler muito. E comecei a procurar outros lugares que pudessem me dar talvez algumas possibilidades de outras visões do mundo e não aquela apenas na qual eu nasci e cresci. E aí fui ler Nietzsche, fui ler alguns filósofos, fui ler Upanishads, coisas da Índia, né? E falei, puxa, tem outras maneiras de pensar a realidade, né? Tem países do mundo que nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem quem é. Tem muitas pessoas no mundo que não sabem quem é e vivem bem.
E tem muitas pessoas ateias que são extremamente éticas e corretas. E não porque tem medo de Deus, não porque se eu fizer vai acontecer uma coisa ruim para mim. E eu comecei a procurar. E nessa procura, veja, foi passando os anos vão passando, a gente vai mudando. Eu fui ser jornalista, trabalhei no Jornal da Tarde, que foi muito interessante, sair de uma visão também da minha família, do meu bairro, né? E você abre para entrevistar pessoas de todas as classes sociais, fala, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Mas tem um elemento social nessa transição. Tem, claro que tem. Mas a senhora atribui isso ao cristianismo? Quer dizer, eu senti um ar de... O cristianismo não é tão bom como eu achava que era. Não, eu não achava que era bom nem ruim. Quando você é criança, você não acha bom ou ruim. Só não se identificava. Te levam para a missa e você vai. E você fala, o que está acontecendo na missa, né? O que é isso? O que significa isso, né? E quando eu vou entrando na pré-adolescência e na adolescência, eu começo a questionar, como todos nós questionamos, nossos pais, nossas famílias e os valores. E nesse momento de questionar, eu falei, vocês não estão cumprindo o que vocês pregam. Eu não falei que o cristianismo não fosse bom. Eu estou dizendo que a minha família falava que era cristã, mas não vivia valores cristãos no dia a dia. Bom, já tem um... Mas é o cristão à la carte. É isso aí. Ele escolhe Esse é o pior. O judeu à la carte. É, o judeu à la carte. Porque você tem os 10 mandamentos. Você escolhe. Você pega os 10 mandamentos e fala... hoje eu vou fazer adultério, Sami não sei. Sim, mas o princípio cristão eu acho lindo. Muito. O amor que pelo você outro. caritas pelo outro. Você se vê no outro. É maravilha, é lindo. É lindo. O princípio é bonito. Sim. É que, pô, vai Acho que todas as religiões falam sobre a mesma coisa com a capa do livro diferente. Basicamente seria isso. Não vem não que você é um puta Zé sou à la judeu, carte. mas eu- À la eu carte. sigo. À la carte Assume também. pra monja. Uma das coisas que eu acho interessantíssimo do seu trabalho... Mas Jesus é judeu? Exato. Sim. Jesus era um rabino, Sim. não era? E reformou a religião e fez a parte dele. Cada um segue o que quiser. Eu sigo Ninguém é Moisés obrigado a crer. no comando. Quebrou o sistema. Quebrou o sistema, mas eu acho que é individual. Não acho que ela foi pra essa linha, tá, Superman? É Complementando. tão interessante, a gente tem em Nova York um rabino que é um mestre zen. A gente tem um padre católico que é um mestre zen. Então, Mas isso é sincretismo, né? Isso Não, uma não é mistura. sincretismo. Ele não deixa de ser da sua religião. Existe na Colômbia um padre que ele pratica o zen budismo e ensina a meditação zen para os seus discípulos, para as pessoas. Ele fez isso no Vaticano, gente. Ele foi ao Vaticano e na igreja, na capela de São Marcos, ele fez todo mundo sentar em zazen. Porque ele diz zazen, a prática de sentar em meditação, de você silenciar e ouvir em profundidade a si mesmo, é uma libertação. Agora, qual o texto que você vai usar? Ele diz, eu nunca deixei de ser cristão. Eu sou um padre, eu sou da Igreja Católica, o rabino nunca deixei de ser rabino, porque ele usa práticas meditativas que vêm através do Zen budismo. Então existe uma diferença, não é sincretismo, ele não está misturando, Não tá misturando. nada. Mas a senhora Isso- se identifica com qual agora? Ela é Hã? budista. Com qual religião? Eu sou Zen budista, eu sou representante de uma ordem japonesa que se chama Sotoshu, que é uma tradição... o budismo tem uma tradição de 2.600 anos, não é tão antiga como o judaísmo, mas é mais antiga que o cristianismo. Mas não é uma religião, né? Tecnicamente. É uma religião. É uma religião. religião. Claro que é. O budismo não Ele é é uma religião, agnóstico. Tá Mas, louco? não, tecnicamente existe um questionamento a respeito disso. Tecnicamente, É a que é religião outra é cara. Você tá louco? Você quer chamar o técnico? O cara quer fazer... Você Então, quer mas ser é o que quê? O PowerPoint evangelista do Superman? muda. Não, é que é outra pega. Vamos lá. A pega é a seguinte, por exemplo, pra um cara assim que é mais... Puta, vai falar um puta Zé Mané bom. agora, desculpa até, monja, normal. tentar dar uma explicação, porque é o seguinte, o nosso Deus, esse Deus Monoteísta. judaico-cristão, tal, não sei o quê, ele é um cara que ele é o bom e o ruim. Então tudo que é bom ele te dá e o que é ruim ele te dá. Ele é uma espécie de paizão da Mas gente. te dá o livre-arbítrio. Calma. Ninguém é obrigado a Deixa eu crer. terminar. Por exemplo, quando você vai lá por e quando você viaja para lá, você até fala, caramba, e como esses caras são diferentes? Porque eles agradecem cada coisa que existe. Então o dia amanhece, você agradece aquele dia. Então você fraciona. Você fraciona. Eu posso estar falando uma puta bobagem que eu não Às entendo vezes. nada de religião. Não, mas- Você fraciona as bênçãos que você tem através do dia. Quando você vai comer, quando você vai trabalhar. Você está sempre agradecendo as bênçãos. Então, me parece que você é mais feliz assim. Agradecer. Do que você ter
que seguir uma regra e quando a coisa não dá certo, você fala, me ajuda, pelo amor de Deus. Dessa vez eu preciso de você. Não, mas coisa... culturalmente a gente aprendeu desse jeito, né? É difícil mudar. Tem coisas interessantes. O que ele perguntou é uma coisa que muitas pessoas falam. Ah, monja, então é uma filosofia de vida. Cristianismo é uma filosofia de vida. Judaísmo é uma filosofia de vida. Todas as religiões são filosofias de vida. Como é que você vive a sua vida no dia a dia? Não é só que eu decorei o texto, achei bonito, eu estudo em casa, ou que eu vou para uma liturgia. Mas como é que você faz da sua vida uma liturgia? É o que você fala, porque eles estão agradecendo, estão sendo, é uma liturgia a minha vida. Eu sinto prazer na existência. E tudo que vem até mim tem uma razão pela qual chegue até mim. Aí vão falar da lei da causalidade, que tudo que existe tem uma causa, precisa uma condição para que um efeito se manifeste. Um efeito pode ser causa de outra coisa ou condição de uma terceira. Então é uma trama, é uma rede de inter-relações que não cessa por nenhum instante. O que nós fazemos, falamos e pensamos mexe na trama da existência. E aí você começa a perceber que tem uma responsa nisso, né? Como é que eu estou mexendo nessa trama? O que eu estou jogando para o mundo? Eu questiono o mundo. Eu faço as pessoas que assistem aqui o Pânico pensem o que vocês estão fazendo. Reflitam. Nós não estamos dando respostas absolutas. Estamos dando possibilidade de você pensar e questionar tudo. Monja, tem um livro que é sobre você, que chama Monja Cohen, a Mulher nos Jardins de Buda, da Neuza Steiner. Saiu em 2009 e eu não li o livro, mas eu vi alguns reviews. Eu sabia que você estaria aqui. E tem uma passagem que fala justamente de um momento, que eu acho que foi em 73, não sei se é real ou não, e aí peço para você explicar um pouco, que você foi presa por traficar LSD. E na prisão você descobriu que a meditação era uma salvação, porque tem muita gente que acho que se perde no caminho da vida e se perder eu acho que é comum, mas se achar é a grande questão, né? Foi interessante. Quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, a gente bebia muito. Isso daqui bebe. Eu gosto. Isso daqui mais só uísque. A gente saía da redação e jantar às 2, 3 da manhã, enfim. O jornal era vespertino naquela época, né? E acho que todo esse contato com a dor, o sofrimento do mundo, embora a gente ache que não está sentindo nada, a gente sente, né? Nós somos seres humanos, tem muita empatia, né? De você, a pessoa é a morte, o assassinato, o crime, enfim. A gente fazia de tudo, era repórter da Geral. E com isso, um dia um jovem que estava lá disse assim, monja, em vez de beber hoje à noite, você não quer experimentar um ácido? Eu falei, que história é essa? Vamos lá. Bora nós, vamos experimentar. Aliás, tem documentário da Netflix sobre isso, a geração que experimentava LSD, isso é muito interessante. Pois é. Então eu fui lá, experimentei e falei, nossa, que história é essa? Que coisa estranha. No dia seguinte eu tinha que fazer uma matéria sobre um planador. Entrei no planador e falei, nossa, que maravilhoso. Que coisa diferente. Fiquei curiosa de saber como é que a mente humana funciona. O que é a mente humana? Eu lembro que uma hora eu fiquei penteando o cabelo, eu tinha cabelos, penteava de um lado só, falei, por que eu só pentei um lado do cabelo? O que está acontecendo comigo? Como é que um negocinho desses mexe na minha capacidade de percepção e compreensão da realidade? E fiquei muito interessada em saber mais. E eu queria saber mais e eu queria saber também onde é que está Deus. O que é Deus? Então, às vezes que eu tomei LSD, era para perguntar o que é Deus e onde está. E encontrei um personagem na Inglaterra e ele era líder de um grupo de pessoas e a gente tomava LSD juntos e um dia estávamos tomando e de repente a carinha dele começou a mudar, montes de espécies, não só a espécie humana, como se fosse toda a vida do planeta se refletia ali e de repente ficou tudo muito suave, tinha uma luz no teto, ele disse assim, isso é Deus e está falando com você. Eu falei, todo mundo com LSD. Era só nós dois esse dia. Aí eu falei assim, que interessante, o que será que ele está falando? Porque eu não estou entendendo nada. Mas era uma luz no céu, fiquei tão contente. Deu uma sensação tanta de plenitude, como diz, eu encontrei aquilo que eu procurava. E assim foi. E tinha um amigo desse personagem que ele queria muito vir ao Brasil, ele não tinha dinheiro.
E ele resolveu que se ele comprasse LSD e vendesse, e vendesse na Suécia, porque a Suécia se matavam muito, e nós íamos acabar com o suicídio da Suécia. Vendendo LSD. Bateu. Não os drogas. Não sei se LSD é tão essa droga como vocês falam. Sim. Hoje em dia está tendo uma pesquisa muito grande em todo o campo, porque ela acaba com o uso de drogas mais pesadas, ela pode acabar com o alcoolismo. E Timothy Leary, que era o pesquisador lá nos Estados Unidos na época que trouxe o LSD e que ele começou a dizer, podem todos... Ele fez muita pesquisa. Era pesquisa de laboratório. Era pesquisa, era um método mas várias drogas começaram assim, ou para inibir a dor, ou para... Hoje me falaram... Tem uma discussão, cogumelo, microdose. Hoje me falaram que tem uma nova agora, que é LSD com cocaína, isso daí... chamada Pink, não sei das quantas. Isso vai provar. Que horror. Isso aí é muito pesado. Não, mas deixa ela terminar. Não, mas conta a história que é interessante. Aí você tava, a ideia foi para ir para a Suécia para tentar evitar o suicídio. Quando descemos do barco na Suécia, o menino falou assim, põe na sua bota para mim. Eu pus na minha bota, né? Aí quando cheguei lá, mandaram tirar a bota e tal, eu tirei a bota, deram com LSD na minha bota e falaram, bom, por que você veio trazer? Eu falei, bom, porque eu acredito que LSD pode impedir pessoas de suicidarem. Nós estamos entrando em setembro, agora mês que vem é o Setembro Amarelo, não é isso? Que é contra o suicídio. E eu sempre digo para as pessoas, não há nada pelo qual você matar ou morrer. E aí, bom, fiquei um tempo lá, que foi bem importante para mim, dar uma parada no que eu estava fazendo, dar uma avaliação no que eu estava fazendo, e comecei de manhã cedo a fazer o OM, que é o som do universo. E aquilo me fez um bem danado. E eu percebi que você não precisa de LSD, de haxixe, nem do santo daime, nem da ayahuasca. Existe uma coisa em nós, na nossa mente, que se nós oxigenarmos de forma adequada... A respiração consciente e a constância da sua procura, porque senão a procura não é encontro. Você acessa níveis mais profundos de consciência. Que é o canal da percepção. Que é a meditação, né? Inclusive as universidades americanas estão usando mindfulness. Eles falam que tudo, que é o que você estava falando, né? Mas que é difícil, né? É muito difícil. Que é a respiração. Tá ligado na respiração todas essas coisas. Eu não sei. São as nossas emoções. Quando a gente fica com raiva, o que acontece? A respiração é alta, é ofegante, não é mesmo? A alegria também. Não é? Fica assim. Então, todas as nossas emoções estão ligadas com o processo respiratório. E se você consegue encontrar um eixo de equilíbrio, que é o eixo axial do corpo, são esses 80 ossinhos que estão do tronco, do pescoço e da cabeça. Você entra em equilíbrio. Você entra em equilíbrio físico e emocional. E você é muito legal, Monja. É muito legal. É difícil achar uma pessoa legal igual você. Sim. Se todo mundo fosse legal igual não você, tinha muito problema, não ia ter problema nenhum. O problema é que tem gente chata pra caramba. Muito. Mas por isso que tem monja. Não, eu pra sei. aguentar a gente chata e ensinar como ficar legal. Menos chata. Eu falo que tem que despertar, gente. A maioria da população, gente não está desperta. Eu acho que meio assim, né? Não tem o canal da percepção. Acorda, vê o que é, como é, né? Reconhece o que é, como é. Porque muitas pessoas não veem. Então, estão meio assim, né? Então, o meu propósito de vida é fazer, gente, acorda, desperta, aprecia cada instante da existência. É tão breve, né? Quanto tempo a gente vai ficar aqui, nesse corpinho, nesse jeito de ser? Aprecia isso e brinca com isso, ser leve com isso, né? Pesado, sinistro. Mas tem que agradecer muito. Agradecer a cada instante. Porque você pensar, você pega a vida, quanto tempo tem o planeta? Quanto tempo a gente vai viver? Isso. Tem bilhões de... A gente vai viver 80, 90 no máximo. O Gorbachev com 91 já foi. Cara importante. Viveu 91. 91 é nada. Sim. Tem que agradecer. Olha, pense nisso, que cada um de nós é o resultado de toda a vida humana no planeta Terra. E está tudo em nós. Nós temos uma memória ancestral incrível, que a gente não sabe. Dizem que quando estudam o genoma, falam isso, né? Tem um pedaço que é o DNA, que a gente fala, nascer com esse nariz, com esse olho, esse cabelo, essa atitude. Tem comportamentos hereditários que vêm junto, que a gente nem sabe. É louco isso, né? Mas não é só do pai, mãe, avô e avó, não. É lá de milhões de anos.
anos. E todos unem a um ancestral só. Né? É louco isso. Temos um ancestral comum, né? E diz que era uma mulher africana, né? Maravilha. Viemos de um lugar. Ô, Monja, Bela puta, eu queria agradecer obrigado. muito. Veio legal. trazer aqui o momento. Como que fica gostoso. Sim, né? mudou o dial do Muda o pensamento. dial. Eu adorei. Superman. Muda o dial. lá. Eu vou Você que passar precisa aqui. desabrotar. Tem o YouTube da Monja, que é Monja Coin. Para você que está acompanhando, o Instagram também é Monja Coin. Lá ela tem o canal dela. É muito bacana, tem milhões de seguidores e sempre ela vem aqui trazer, bater um papo com a gente, conversar com a gente. E muito obrigado mais uma vez, Monja. Obrigada a vocês. Vida longa, saudável, com muita tranquilidade para escolhas acertadas. É isso Obrigado, aí. Monja. Muito bem.